Bom dia família! Bem-vindos ao programa Amanhecer da Alma, neste mais um dia da nossa existência. Existência essa tão finita do ponto de vista humano, tão infinita, surreal do ponto de vista espiritual. Gente, se a gente pudesse definir um objetivo de vida que fosse universal, que servisse tanto para a Terra como para o céu, um desses objetivos seria o vencer, o analisar, a superação da própria sombra. Por quê? Porque toda vez que você delega a sombra para ficar na sombra, ela fica invisível. Você não vê. Portanto, na hora que você precisa da luz, aquela sombra que você ignora, que você não dá importância, vai e puxa o teu tapete. Derruba você naquela caminhada frutífera, naquela realização de um sonho, naquele caminho rumo ao seu objetivo, ao seu propósito celestial, à sua missão, ao seu projeto, ao seu ideal. A sombra é aquela que age nas sombras. E quando você tira as sombras das sombras, a verdadeira mestria começa. Existia uma menina que ela foi de encontro a um mestre e de encontro a esse mestre ela pediu para aprender um pouco com eles. Era uma menina da cidade e ela foi em direção a um mosteiro, um berço espiritual, um local de evolução consciencial. E aí ao chegar lá, esse monge coloca ela dentro de uma sala esta com espelhos. Mas antes de contar essa história, este programa é um oferecimento da Movel Móveis, que move montanhas em prol da realização dos teus sonhos, dos teus desejos, daquilo que você acredita que seja um lar legal para ti, organizado, fluido e tranquilo. Este programa também é um oferecimento da Road Life, que vai te proteger no seu caminho junto do seu carro, com uma mecânica, uma assistência técnica e um seguro veicular. Este programa também é um oferecimento da Road Life, da AgroShield, que protege sua safra, sua colheita, sua plantação. Você já tem um seguro? Ótimo, bom para você. Você sabe que isso é muito importante, mas abra sua mente, seu coração e vá até a AgroShield e pesquise lá o que eles têm a oferecer a você e tenha certeza que você terá um bom acolhimento, tá certo? E este programa também é um oferecimento a você que está aqui buscando evolução consciencial, iluminação, expansão de consciência, que é para isso que a gente está aqui, porque isso daqui só tem valor se for para a gente alcançar isso daqui, certo? A nossa realidade superior, a nossa sabedoria. Quer patrocinar esse programa? Entre em contato conosco, tenho certeza que você será muito bem acolhido, tá bom? Então essa menina que estava nesse monastério, nesse retiro espiritual, pediu orientações a esse mestre levou essa menina até uma sala de espelhos. E dentro desta sala de espelhos, ela deveria ficar durante 7 dias. Quando essa menina entrou, ela ficou olhando para o rosto dela. E ela olhava para o rosto dela e em todos os lugares que ela olhava, ela via ela mesma. Porque era uma sala toda cheia de espelhos. E ao olhar para ela mesma, nos primeiros momentos foi uma sensação. Depois passou a ser tedioso. Depois passou a ser insuportável. E aí o que essa menina fez? Ela fechou os olhos. Ela cessou as imagens externas. E ela se conectou com o interior dela, a verdade interior dela, aquilo que estava por trás das vestes, das roupas, dos conceitos. E aí ela ficou durante 7 dias ali dentro dessa sala de espelhos, em comunhão com o interior dela, analisando os instintos dela, as sombras dela, né? As questões que faziam ela ser ou não ser, os conceitos que ela tinha dentro dela, as verdades que ela acreditava serem verdades, as convicções que ela tinha, que ela acreditava piamente que aquilo era verdade, as mentiras,
as escolhas que ela fez durante a vida, as palavras que ela disse para alguém que machucou um coração, as palavras que ela disse para alguém que ajudou um coração, as boas atitudes, as más atitudes, as fraquezas, as fortalezas. Ela começou a mergulhar tanto dentro dela que ela via tanto o que ela gostava como o que ela não gostava. E esse processo de conhecer-te a ti mesmo, a ti mesma, revela a tua verdadeira identidade sem panos, sem véus, sem máscaras. E essa revelação do teu eu é mérito seu, é conquista sua, é um terreno, uma montanha, um mar profundo que você mergulhou, que você escalou, que você subiu, que você ancorou. Só você pode ancorar dentro de você mesmo. Só que a gente está muito distraído olhando para fora, né? Para os espelhos, para o que os outros pensam, para o que os outros acham que é, para as verdades dos outros, para as mentiras dos outros. Porque as pessoas, quando não se conhecem, são facilmente enganadas. Então, ao passo que você passeia ao interior, ao seu interior, você vai desbravando reinos celestiais e profanos dentro de você. Os profanos, você vai aprendendo com eles, limpando-os, tirando-os do meio do caminho, liberando as cordas, as amarras, os ódios, as culpas, os remorsos, os medos. Você vai tirando isso do caminho, você vai aprendendo com isso. Fala, cara, não precisava ter ido por esse caminho, por essa história. Opa, não, mas como assim não precisava? Eu fui, tá feito, foi, passou. O que eu aprendo com isso? E aí você vai tirando conhecimentos e aprendizados e superações dessas jornadas. Essas jornadas são as jornadas que garantem a você o curso da vitória na linha do tempo do futuro. Você trilha hoje e você vence hoje. Mas se você está olhando para o hoje ainda na derrota, saiba que o hoje do tempo futuro, que será hoje lá na frente, será a colheita da sua vitória. Então nunca subestime aquilo de ruim que acontece contigo, porque aquilo de ruim que acontece contigo te prepara para que você tenha mais força, experiência, know-how, sabedoria, expertise, experiência, para superar, dar a volta por cima e elevar a tua consciência com base na experiência, in loco, no local, em campo de batalha. O você é como se fosse um batedor de batalha, de guerra. O que é o batedor? O batedor é o cara, o exército está todo aqui andando, é a tua força fortíssima, está toda aqui andando. E você manda lá para frente do campo de batalha o batedor. Ele vai subir aquela montanha para ver o que tem do lado de lá da montanha e avisar através de assobios ou códigos ou gestos ou símbolos para o exército, para os líderes que estão aqui, se tem tropa ou não, se tem pedra, rio, espinho, questões. Ele vai orientar tudo lá com sinais e coisas, tipo Braille, e vai mostrar isso para as pessoas. Ele vai fazer isso. Você tem que fazer isso dentro de você. Você tem que mandar o batedor para dentro de você, que são pequenas incursões leves, tranquilas, para dentro de você. Sempre quando acontece alguma coisa ruim, alguma coisa que está ali, que mexeu com você, que te atrapalhou um pouco no teu dia a dia, no teu meio de campo, fecha um pouquinho os olhos, sai da sala dos espelhos, tá olhando o que os outros acham, o que você acha, as coisas ilusórias, as imagens, joga um pedacinho, um batedor da tua consciência para dentro de você e dá uma analisada rápida no que aconteceu, o que você podia ter feito de diferente, o que a pessoa podia ter feito de diferente, o que você aprende com isso, o que você aprende com a pessoa, o que você aprende com você. Faz essa análise rápida do teu próprio ser, sabe? O teu ser sendo analisado pelo teu ser, uau, é desbravador.
E aí você conquista o campo de batalha. E o campo de batalha é o teu próprio ser. É dentro do teu próprio ser que as potestades vêm acompanhar você ali para te atrapalhar. Não lute contra as pessoas, lute contra as potestades que acompanham as pessoas. Então, é dentro de você que essas potestades fazem uso capião e querem condicionar você a acreditar que você é um fracassado, que você não consegue, que você é derrotado, que você é triste, mal amado. Então você tem que saber que você é amado, que você é vitorioso, que você é um guerreiro, uma guerreira, que você é forte, que você é iluminado, iluminada. É dentro de você que você tem que fazer essa jornada, construir esse castelo, fincar essa bandeira, estender esse estandarte. É dentro de você que você tem que fincar a bandeira que você pisou na lua. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, uma unidade. Interessante, né? Estão gostando destes mergulhos? Estamos começando a navegar em águas desconhecidas, águas mais profundas. No texto aqui, né, na abertura do programa, eu falei sobre o portal interior, né? Que é você mergulhar para dentro de você mesmo, acessar esse reino interior, abrir essa porta e analisar o teu próprio ser. Falei dessa questão da sala dos espelhos, né? E aí tem uma parte que é muito interessante, que é o conhecimento versus a ignorância. O conhecimento, ele é o prato predileto do Papai do Céu, de Deus, do Divino, de Cristo, Buda, Jah, Allah, Krishna, como quiser chamar. Cada cultura é diferente, cada crença diferente, todas elas buscam o mesmo lugar, o mesmo ser, o mesmo encontro. Quem sou eu para julgar? Quem é você para julgar? Quem somos nós dentro deste teatro humano que acha que sabe o que é certo e errado? Convicções! Eu estou certo, será? Cabe a mim respeitar a opinião, o processo evolutivo de cada um. Eu acredito que a religião, as religiões, são como uma colcha de retalhos, como um piso cheio de lajotas. Cada retalho, cada lajota, é uma cultura diferente, uma ciência diferente, uma religião diferente. Cabe a mim, se for do meu interesse, verificar e conhecer um pouco desses retalhos e dessas culturas para ter uma visão maior, macro, desta situação. Obrigado. Então, cabe a mim me colocar frente a diversos, diferentes, para conhecer e pegar referências para enriquecer o meu ser, porque eu posso ser conhecedor de culturas e ciências e religiões diferentes, ou eu posso ser ignorante para culturas, ciências e religiões diferentes. Então, o conhecimento versus a ignorância é aqueles que ignoram que existe algo dentro de você mesmo, que ignoram que existem ciências e religiões e filosofias diferentes, que ignoram que existem seres que deram exemplos e bons valores ao longo de toda a humanidade. Humanidade essa que a gente acredita, por exemplo, de 2025 anos atrás, com a vinda de Cristo, a gente teve Cristo, antes de Cristo, AC, depois de Cristo, DC. Então estamos a 2025 anos depois de Cristo, mas temos a época antes de Cristo. O que normalmente a gente conhece é até 10 mil anos atrás, antes de Cristo. Então tem os 2025 mais os 10 mil. 10 mil antes de Cristo com os sumérios, Babilônia e tudo mais. Antes disso ainda a gente tem 10 milhões de anos que a gente conhece, tá? Com dinossauros, civilizações, homem de Neandertal, homem das cavernas, as coisas, 100 milhões de anos atrás com essa mesma população. Só que a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Só os 500 milhões de anos já coloca toda a nossa cronologia no chinelo. 100 milhões de anos com dinossauros, 4 bilhões e meio é 500 milhões, então já é muito mais tempo. A Terra tem 999 milhões vezes 4 bilhões e 500 milhões de anos. Tem muita história,
enterrada na humanidade, no planeta Terra, bem como no universo, que a maior parte das pessoas desconhece, porque não temos acesso às fontes de conhecimento. Por isso que civilizações antigas, em tempos remotos, deixaram seus conhecimentos e suas sabedorias armazenadas, grifadas, taxadas em pedra. Egípcios, maias, astecas, incas. Por que eles deixaram conhecimentos em pedra? Porque eles sabiam que na Terra haviam terremotos, maremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, todo tipo de abalo geológico, sísmico, em todos os aspectos. Então, por isso que estas civilizações que outrora habitaram o planeta Terra deixaram conhecimentos selados, herméticos, dentro das pedras, nas tábuas de esmeralda, nos paredões, nos hieroglifos, nas escritas cuneiformes e uma série de outras formas para preservar o conhecimento. Nisso tem uma historinha que é o seguinte, João e Pedro, né? João e Pedro eram muito amigos, assim, né? E João e Pedro cresceram juntos, brincando e tal, e se divertindo e correndo pelas florestas. Era um tempo mais tranquilo, na época de feudo, coisas assim. E aí João e Pedro estavam correndo lá e de repente João cruzou um matinho, um negócio assim, e foi cair no penhasco. Pedro segurou ele e Pedro salvou João. E João foi no precipício e foi salvo. Pedro salvou João. Pedro era dono de terras, né? Assim como João. Mas Pedro chamou um funcionário dele e falou: seu querido, o senhor vem aqui, o senhor pega uma picareta e grava nessa pedra aqui, que aqui Pedro salvou João. E aí ele escreveu na pedra, aqui Pedro salvou João. Nisso, João e Pedro cresceram. Pedro salvou João, Pedro e João cresceram, Pedro e João se apaixonaram. Detalhe, pela mesma mulher. Quando Pedro e João se apaixonaram pela mesma mulher, algumas ferpas e faíscas aconteceram ali. Pedro e João não conseguiam ceder, porque era um lugar onde eles não tinham muitas pessoas, né? E tudo, eles se apaixonaram pela mesma mulher, eles começaram a disputar essa mesma mulher. Pedro, que outrora salvou João, tentou matar João. E aí João pediu para esse capataz, né? Para esse mesmo capataz, ele falou: vem aqui, meu querido Francisco, escreva aqui na... E daí não conseguiu matar, né? Não conseguiu matar João e tal, graças a Deus, não conseguiu, deu tudo certo. Ele chamou e falou: escreve aqui na beira do rio, pega esse graveto ali, escreve na beira do rio. Aqui Pedro tentou matar João. E o Francisco escreveu na beira do rio ali com um graveto: aqui Pedro tentou matar João. O funcionário perguntou: tá, mas por que você pediu para eu escrever na pedra quando ele te salvou? E pediu para eu escrever na beira do rio com graveto quando ele tentou te matar? Porque essa que é a sabedoria da vida. Coisa boa, conhecimento, sabedoria, coisa que eleva, que ilumina, você escreve na pedra, para as futuras gerações guardarem, gravarem, aprenderem e seguirem o bom exemplo. Coisa ruim, a gente escreve na beira do rio com graveto, porque a água já passa, já leva, já some, já leva embora. Como é que está o teu coração nesse sentido? O teu coração tem um fluxo de rio constante, que é o rio dos vasos sanguíneos e das coisas todas. Como é que você tem nutrido o seu coração? Você tem guardado muita coisa na pedra e deixado o seu coração rígido, duro? Ou você tem perdoado as pessoas, a si mesmo, e curado estas sombras e estes desalentos que fazem parte da evolução? O ar faz bombear o seu coração. Respire sempre fundo para acalmar sua mente e nutrir seu coração da força
que ele precisa para superar as tuas situações e tudo mais. E a última temática aqui, né? A manipulação milenar. Há muito tempo que nós somos manipulados pelos povos, pelos senhores que detêm o poder e guiam através da escuridão. O ser humano é escravo dentro de uma jornada, né? A gente tem que se libertar. Agora, a maior libertação é interna. Se você quer ter controle sobre os outros, você sempre será controlado. Se você controlar você mesmo, aí você terá a espada de dois gumes que corta para todos os lados. E aí você se libertará das cordas, amarras, correntes. Então, esteja preparado para dominar o seu interior e tenho certeza que desbravará o mundo exterior. Gratidão, que Deus abençoe você, que você tenha uma terça-feira esplêndida e uma semana super supimpa. Valeu, família, tamo junto, grande abraço.